Retornamos. Hoje conversando com o excelente doutor Regis Fernandes de Oliveira, um profissional do direito, eloquente e um homem capaz de dizer a você de uma forma fácil e tranquila o que está acontecendo nesse país. Regis, vamos continuar com aquilo que conversamos no primeiro bloco. Está caracterizado o crime de responsabilidade para processar a presidente? Houve as pedaladas? Por favor, eu quero repetir essa parte porque eu acho muito importante. Vamos começar da decisão do Tribunal de Contas. O que faz o Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas é um órgão de consulta, especialmente no tocante às contas do Presidente da República. O que ele faz? A competência dele é para emitir um parecer prévio sobre a regularidade das contas e também sobre a legalidade das contas. E ele diz, não houve correção no comportamento da presidente, está errado. Bom, isso tem que ser submetido posteriormente ao julgamento do Congresso Nacional. Julgamento do Congresso Nacional. Então, há aqui um parecer prévio e aqui um julgamento. Logo, você pode compreender o parecer como uma mera opinião do Tribunal de Contas. Mas neste parecer já se identificaram alguns fatos que caracterizam uma infração penal. Quais sejam? Edição de decretos sem comunicação ou sem autorização do Congresso Nacional. E o que me parece mais importante ainda é a realização de políticas públicas sem o necessário investimento do governo federal e que não transpassou os recursos para a Caixa Econômica Federal. Aí, o que ocorre nisso? Isso é uma operação de crédito ou não é uma operação de crédito? Sem dúvida alguma é uma operação de crédito. Claro. Se eu adianto para você o dinheiro que você não tem, o que é isso? Você vai ter que me devolver depois. Olha, eu estou fazendo um financiamento para você me pagar depois. Para mim é muito claro que houve esta pedalada, como se costumou dizer na gíria, pedalada fiscal, ao lado de emissão de decretos sem nenhuma autorização e sem comunicação ao Congresso Nacional na Comissão Mista de Orçamento. Por consequência, está caracterizado uma infração criminal da presidente. Aí disse, o comentário é esse, que isso não seria descumprimento da lei orçamentária por força do artigo 84, que diz que é crime de responsabilidade do Presidente da República o descumprimento da lei orçamentária, porque então esse problema seria apenas e meramente fiscal. Ora, isso, convenhamos, é tentar enrolar, tentar tapear as coisas. Por quê? Porque a consequência de se tratar de um descumprimento de uma lei fiscal significa eu estou burlando o cumprimento da lei orçamentária. Isso me parece evidente e parece bastante claro. Por consequência, está caracterizada a infração orçamentária, o descumprimento da norma orçamentária em relação à presidente da República. Ela descumpriu isso. Logo, ela pode ser processada, está identificado o fato penal e, então, houve a iniciativa de alguns profissionais do direito de pedir a instauração do impeachment, que obedeceu todas as normas regulares, legais, constitucionais, internas do Congresso Nacional, especialmente da Câmara até agora, embora o feito já esteja em grau no Senado da República, que vai agora, então, terminar por afastar o Presidente da República, que parece fato consumado. Mas não houve nenhuma infração à ordem jurídica brasileira. Não houve nenhum golpe. Nenhum golpe, absolutamente nada. Todas as normas constitucionais e legais e regimentais foram devidamente atendidas na forma e nos limites em que o Supremo Tribunal Federal determinou. Muito bem. Quer dizer que o Supremo está iludindo norma é inviável, né? Mas quer dizer, então, que a conduta da presidente se ajusta às normas da Carta Magna? Com certeza absoluta. Muito bem. Não dúvida nenhuma, para o bem e para o mal. Quer dizer, ela descumpriu a norma, cumpriu na maior parte do seu comportamento, mas em relação a esse fato especificamente de que ela está sendo acusada, para mim não há dúvida nenhuma que está caracterizada a infração penal e, por consequência, há embasamento jurídico para o impeachment. Não é só um fato político. O fato político vem depois. Sim. Porque você cria o fato jurídico, a infração penal, para depois você ter o jogo político aí, então, que vai redundar no seu afastamento.
Muito bem. E no sentido do Supremo Tribunal Federal, qual seria, então, o seu papel diante dessa crise que vivemos? Garantir a presidente o exercício pleno de todo o direito de defesa. Não pode haver, não pode ser ultrapassado qualquer limite, nenhuma norma constitucional, nenhuma norma legal pode ser descumprida. Ela Sim. tem todo o direito de defesa, como teve na Câmara, como tem, É um tendo no imperativo da Senado. lei. Então, tem que cumprir todas Claro. as normas e tal, até culminar num julgamento, esse sim político, mas com base jurídica. Esse é que é o importante. Sim, é essencialmente político, né? Com certeza, com certeza. Essencialmente. O impeachment é político. É político. O cunho dele, o sentido dele, o seu conteúdo é um conteúdo político. Significa o afastamento de um servidor público, de um agente público, um agente político, não é? Então, não tenho dúvida nenhuma que tudo está sendo obedecido, não há golpe algum, todas as formalidades foram devidamente cumpridas com o respaldo do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer que tanto o Congresso como o Supremo Tribunal Federal, na visão da Dilma e dos seus companheiros, essa história de rasgar a Constituição está totalmente equivocada. Ela pode rasgar fisicamente a Constituição, mas os princípios todos que estão garantidos Claro. nela estão O respeitados. conteúdo da Claro, Constituição não se rasga. Rasgar fisicamente é facílimo, Claro. né? Não há problema nenhum. Mas você sabe que houve aí uma proposta também de uma... agora estou me lembrando que essa foi a última ideia que eles colocaram nesse cenário, de propor eleições em outubro agora. Isso é inconcebível. Não há nem tempo para Não, mas é fazer inconcebível, isso. É né? inconcebível. Quer dizer, veja só, também, tanto quanto houve a obediência do procedimento ou do processo de impeachment, das regras normativas para isso, alterar-se a Constituição através de uma emenda constitucional também não há golpe algum. Né? Claro. Se eu posso mudar, só que há um detalhe apenas. Quem legitima o mandato é a população, é o povo, através do voto. É o artigo 1º da Tanto o Constituição. Michel quanto a Dilma, ambos Claro. estão legitimados, porque ambos participaram da discussão. E dizer agora que o Michel não teve nenhum voto, isso é conversa mole também. Claro. Porque, ora, ele participou da chapa. O tempo de televisão do maior partido do maior partido de hoje é que permitiu que a presidente tivesse todo o tempo disponível. É uma elasticidade do tempo. Então, está tudo certinho. Ele foi eleito tanto quanto era, não tenho dúvida nenhuma. Né? Quer dizer que isso tudo... E eu fui vice-prefeito, eu sei disso. O prefeito foi afastado também. Eu cheguei a assumir prefeitura. Quer dizer, eu participei disso muito ativamente. E mais. E toda essa atribuição, todo esse preparo para poder assumir, tem que ser feito. Como é que querem que um presidente assuma o presidente e não tem nenhum? Como eu fiz, como eu assumi, não tinha um secretário no dia que eu assumi a prefeitura, nenhum. Por quê? Porque eu não estava preparado para aquilo, eu jamais podia imaginar que o tribunal fosse afastar o prefeito. Afastou. Eu assumo, eu não tinha um secretário. Sim, mas aqui, no seu caso, foi mais rápido, né? Mais rápido, porque foi por decisão judicial rapidinha. Agora, lá tem toda a possibilidade, o vice-presidente, de se estruturar, de começar a convidar as pessoas, porque ele vai se assumir num dia, ele tem que ter isso já armado, já montado, planos de governo. Claro. E o país, mais do que nunca, quer uma resposta efetiva de alguém para poder recuperar o tempo perdido. Muito bem, Régio. Sabe, Régio, eu fico muito satisfeito que você fale nestes termos, porque você conhece, você já esteve lá, não é? E você conhece profundamente essa história. E é muito bom, caro telespectador, para você entender que no tocante a essa parte do golpe, isso é fantasia, isto é ficção, não há nenhum golpe. Foi obedecida a Constituição Federativa do Brasil, o texto da Constituição rigorosamente obedecido. Portanto, é bom que você saiba, pelas palavras de um grande homem que conhece bem o direito. Há necessidade de você, caro telespectador, conhecer esta parte que é importante. Bem, Régio, eu queria então que nós conversássemos agora sobre o Michel Temer. Ele tem condições de dirigir o país? Olha, é um homem preparado, é um jurista, é um professor de direito constitucional, tem larga experiência política, ele tem tudo para dar certo, ainda que num momento de emergência. Então,
Claro que as pessoas vão resistir a isso, porque ainda a presidente ainda tem muitos seguidores, ela, o ex-presidente também, mas ele tem possibilidade de compor o país, de fazer um concerto, né, com todos os partidos, de poder, e vai depender muito dele, tem que ser muito rápido para apresentar alguns planos imediatos. Por isso é que ele não pode ficar esperando a posse, ele tem que realmente já ter o seu ministro de Fazenda convidado, o presidente do Banco Central, o ministro da Justiça, e todo esse pessoal já tem que estar todo de prontidão para, no dia, assumir. E já começar a propor planos e mais. Ele tem que se compor com todos os partidos que votaram nele, que votaram pelo afastamento do presidente, tem que fazer parte do governo. Tem que fazer parte. Vai dizer, vamos, está fatiando. Não está fatiando nada. Esse pessoal todo tem que estar dentro do governo, para poder dar base a ele, base parlamentar, base congressual, para poder aprovar aquelas propostas que ele vai ter, propostas eventualmente duras. Então ele vai ter que ter essa base no Congresso. Ele vai ter que ir lá, eu sugeriria até que ele fosse ao Congresso, fosse ao Parlamento, entregar eventualmente algum plano, dialogasse com o Parlamento, com os presidentes dos partidos, com os líderes partidários. Isso é bom, isso é importante. Convidar os parlamentares para uma reunião, através dos seus respectivos partidos. E isso o Michel vai saber fazer, com certeza. Ele é muito hábil, muito preparado para isso. Quer dizer que isso não é contra as regras políticas, inclusive contra a Constituição? Olha, veja só, esse pré-ajuste. Eu imagino o afastamento dele e ele assume a presidência. O que ele faz naquele dia? Ele não tem nenhum cara para vir trazer o cafezinho para ele. É verdade. Ele tem que ter toda essa estrutura, tem que estar já preparada, porque o Brasil já está parado. O Brasil não pode continuar parado, então ele tem que trazer um choque de credibilidade imediato para o país. Tem que trazer e nomes fortes do mundo econômico, do mundo jurídico, do mundo do meio ambiente, de todos os setores de esporte. Nós temos umas Olimpíadas do Rio de Janeiro, que vão ser daqui 98 dias, 97, 100 dias. Em agosto, pois é, então isso já tem que estar organizado. Claro. Tem que ter alguém dirigindo isso tudo, alguém que vai ser o responsável por isso, para cobrar a organização toda. Não pode parar isso. Isso tem que ser uma sequência rápida. E aí, agora, se ela volta, se ela não volta, isso é outra história que nós vamos ter que resolver depois de 6 meses ou com novas eleições. Esse é o problema das novas eleições, quer dizer, uma emenda constitucional para permitir uma antecipação de eleição, quem dá mandato é o povo. Se eles deram mandato para os dois, então não há que se falar mais de antecipação de eleição. Claro. Tem que tocar até o fim, do jeito que... E se o Michel também for afastado por um ato do Tribunal Eleitoral, assume o presidente da Câmara, depois o presidente do Senado, ou o presidente do Supremo. Quer dizer que o presidente... Os remédios tem para tudo. O Eduardo Cunha, ele pode ser presidente do Brasil? Se ele não for afastado até lá, pode. Se ele não for afastado até lá, pode. Ele quem vai assumir imediatamente. Ele vai ser o segundo homem na sucessão, né? Pode ser. Ou ele ou o Renan, e depois o Lewandowski. Depois do Lewandowski, então, alguém poderá assumir, pouca ou muita credibilidade, não sei, mas de qualquer maneira, alguém que dê sequência às ideias que forem implantadas. Claro. Muito bem. Então vamos dar continuidade. Eu gostaria que você me dissesse o seguinte: o Michel Temer, como está com o seu relacionamento no Congresso Nacional? Ele vai ter que recuperar essa base toda que votou nele, que votou pelo afastamento da presidente, costurar acordos com todos eles, chamá-los para integrar o governo e um compromisso de apoio naquelas propostas que ele apresentar. Isso eu acho absolutamente essencial para o país, não é para o Michel, para a subsistência dele ou de ninguém mais. Para o país. O país está absolutamente parado, 10 milhões de desempregados. Não há nenhuma política, não há nada, não há nenhuma expectativa, não há nenhum alento para o povo brasileiro. Né? A indústria está parada, absolutamente parada, o comércio se ressentindo disso, o mundo inteiro esperando o que vai acontecer com o Brasil. Está todo mundo de olho no Brasil. O Brasil é uma potência, chegou a ser a 7ª economia do mundo, hoje eu já não sei mais qual é, porque caiu muito. Caiu bastante. Mas estava com respeitabilidade. Na verdade, este governo acabou com tudo isso, com tudo.
E não tem nada de golpe. O golpe, ela própria se deu golpe, ela própria, né? Porque toda a situação atual do país decorre de má políticas públicas implantadas por esse governo. Então, Bom, pela nossa conversa, eu estou entendendo que quem deu o golpe foram eles. Eles, eu quero dizer, a Dilma e os seus seguidores. com certeza, eles acabaram com o país. Acabaram com o país. Acabaram com a maior empresa que o país tinha. E com a credibilidade do país no exterior. Onde você mexe, tem corrupção. Ou em qualquer lugar. E com a qualquer credibilidade lugar. do país do exterior. Também. Se nós tivéssemos uma Polícia Federal com o maior número de pessoas, com o maior contingente, e começar a mexer em todos os ministérios, pega em qualquer lugar. Falar em Polícia Federal, você acha que a Polícia Federal agiu bem até agora? Eu acho que agiu notavelmente. Está dando um exemplo de dignidade para o país. O Ministério Público Federal, da mesma forma. O juiz Moro tem sido muito duro, com muita correção. Pode ter um erro aqui ou acolá. Isso faz parte do julgamento. Né? Não vamos sacrificar o Moro por ter errado aqui e acolá, não. Não, mas eu não vejo nenhum erro nele. A conduta dele tem sido ímpar, correta. E o Supremo Tribunal, e o Tribunal do Rio Grande do Sul, não podemos esquecer isso, que tem mantido as decisões do juiz Moro. Sim. E o Supremo que dá o respaldo para isso. E o ministro Teori Zavascki, que é um homem fantástico, de uma dignidade a toda a prova. Ele e os seus colegas, todos eles, estão dando respostas positivas ao país. Muito bem. Nós já falamos bastante sobre esse assunto. Oxalá tudo ocorra bem para o país. Claro. E nós somos brasileiros, nós temos que também colaborar, temos que aceitar e bem o nosso querido amigo Michel Temer e que ele faça um belíssimo, uma belíssima gestão para o bem do Brasil. Eu tenho certeza que sim, porque eu me lembro aqui em São Paulo, quando ele foi procurador-geral do Estado, naquela época nós tínhamos mais intimidade. Claro. Eu me lembro que as gestões dele sempre foram brilhantes, sempre defendeu. É muito hábil. Muito hábil. E um profundo conhecedor da Constituição. Também. É constitucionalista. Também, claro. Então, Michel Temer, nós aqui do programa desejamos a você que você acerte para valer. Isto sim. Nós queremos que você conserte o Brasil. E tenho certeza que você fará isso. Correto? Exatamente. Muito bem. Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque eu já estou terminando o programa. É uma pena. Mas tem ainda, nós vamos mudar de assunto. Você vislumbra um Estado de Direito na Bíblia? Olha, eu escrevi um trabalho sobre a Bíblia. Eu sei, eu li. Um trabalho jurídico sobre a Bíblia, analisando todos os capítulos da Bíblia, todos os livros da Bíblia, à luz do direito. Sim, eu acho que se você eu tenho atende... Aqui, aí está aí, o direito na Bíblia. Mas já tem uma edição mais bonita que essa. Eu tenho aqui. Já tem, é? Tem uma edição mais bonita. Porque você fala do aborto, do adultério, da corrupção, da clonagem, da doação, do estupro, não é? Você fala tudo isso. Claro. Que está tudo na Bíblia. Exatamente. Está tudo aí, está tudo resolvido aí. Aí tem as coordenadas. Eu não sou religioso, sabe disso, mas acho que a Bíblia é um grande livro, uma obra notabilíssima, né? E que serve de guia até hoje para a maioria das pessoas. Eu também não sou profundo conhecedor da Bíblia, mas eu leio às vezes, eu entendo que a Bíblia é um livro importantíssimo, com certeza, porque traz muitos ensinamentos. Quando você precisa de alguma coisa, traz alguma noção de alguma coisa, você vai procurar lá, você acha. Né? Muito bem. Você me trouxe hoje um livro. Isso. Olha aí, trouxe telespectador. Indagação sobre os limites da ação do Estado. Veja só que maravilha. Esse é um livro que foi... Esse é um texto em que me veio a seguinte indagação. O que o Estado pode fazer comigo? Até que ponto ele pode entrar na minha intimidade? Ele pode fazer o que ele quiser comigo, ele pode me proibir de fazer as coisas, ele pode proibir de fumar, ele pode intervir no aborto, pode intervir no tocante à homossexualidade, no jogo. O que ele pode fazer? Qual é o limite que o Estado tem para invadir a minha intimidade? É essa indagação que eu coloco aí. Uma longa pesquisa, é um livro de filosofia política, né? Uma longa pesquisa dos filósofos políticos, dos cientistas políticos,
para chegar a algumas conclusões e no final eu assumo posição. Isso. Até que ponto ele pode entender? Foi editado pela Revista dos Tribunais. Isso. E está aí à mercê das pessoas que querem consultar. E eu entendo que você deve consultar, caro telespectador. Eu quero também fazer o seguinte, já que você me ofereceu, quero oferecer para você esse Muito livro, obrigado. O Crime Muito Complexo. Obrigado. Crime Complexo, maravilha. Eu tive a ousadia de, há um tempo atrás, traduzir essa obra brilhante do Silvio Ranieri. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero entregar para você também uma lembrança do programa Direito e Justiça em Foco. Maravilha. Muito obrigado. Te agradeço bastante. Regis, agora eu quero que você me apresente as suas considerações finais, por favor. Bom, eu acho que o país tem jeito, o país tem tudo para dar certo. Resta que tenhamos confiança no governo, tanto nesse quanto nos outros que virão, e que trabalhemos cada um cumprindo as suas obrigações. É isso que o Brasil precisa hoje, nada mais. Muito bem. Encerro o programa de hoje com a reflexão de Platão. O pensamento é o diálogo da alma consigo mesma. Agradeço muito a presença do ilustre, eminente profissional do direito, Regis Fernandes de Oliveira, que abrilhantou o programa Direito e Justiça em Foco e nos trouxe informações preciosas, com sabedoria. Regis, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigadão. Obrigado. Je n'ai pas